Ora, viva, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs. Muito bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a este nosso programa Pão da Palavra. Hoje, um pouco diferente comigo, não com o Frei Severino e nem com o Rafael. Começo primeiro por apresentar-me. Dizer que meu nome é Antão Torres, ou também Antônio, assim conhecido. Sou salesiano de Dom Bosco e aceitei este convite de partilhar convosco o pão da palavra, ou seja, uma reflexão em torno da liturgia da palavra diária. O que é que Jesus quer nos transmitir hoje, não é? O que é que Jesus quer realmente nos transmitir hoje? E desta forma, nós podemos agora ler o Evangelho. O Evangelho hoje é tirado do evangelista São Marcos, no seu capítulo 12, versículo 13 a 17. E convido-vos agora, então, a fazermos a proclamação dessa palavra de Deus. Mas antes de fazermos essa proclamação da palavra, quero convidar a todos vocês a podermos fazer uma pequena oração para que nós consigamos perceber bem o que é que Jesus quer nos transmitir hoje, o que é que Jesus quer realmente trazer ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, te agradecemos por este dia e pedimos para que o teu Espírito desça sobre nós e nos ajude a meditarmos, segundo o vosso coração, esta palavra que vem da vossa boca. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, e minhas queridas irmãs, primeiro vamos fazer uma pequena contextualização em relação a esta questão do imposto. Porém, no meio desta, nós podemos colocar uma grande pergunta, que é também para os nossos dias. O que é que podemos fazer então? Separar o que é de César e o que é de Deus?
Uma resposta muito simples para essa questão é: o que é de Deus é o coração humano. O coração humano pertence a Deus. A nossa alma é de Deus. Falando ainda da contextualização, como dizia, os fariseus eram contra os romanos naquela época. E os herodianos, ao invés, eram aliados ao governo de Roma. Esses dois grupos, naquela época, eram adversários, mas eles, em algumas ocasiões, procuravam juntarem-se para atacarem uma presa comum. E qual é esta presa comum neste contexto? Jesus. Mas Jesus inteligentemente coloca estes senhores nos seus devidos lugares. Porque naquela época se pode perceber o seguinte, o que se pode perceber é o seguinte: se há um imposto estabelecido, que foi estabelecido naquela época, é porque os chefes judeus aceitaram o domínio do imperador. E eles estavam a usar o dinheiro de César. Por isso as inscrições que apareciam aí. Então, aí a questão: devolvam a César o que é de César. Só renunciando a este dinheiro, meus queridos irmãos, eles poderiam deixar de reconhecer César como Senhor. Percebemos bem isso aqui? Reconhecer a César como Senhor. Ou poderia ser o Senhor Todo-Poderoso. Não é? Entretanto, aí se precisa de uma nação que precisava ser respeitada e não sofrer por causa da questão dos impostos. Como dizia, de que o coração de Deus, o nosso coração, pertence a Deus, a nossa alma é de Deus. Isso não significa justamente que nós temos que deixar de pagar os impostos. Será isso? Não é justamente isso. Porque a igreja sempre nos ensina que nós, enquanto vivemos na igreja, como membros ativos da igreja, não devemos fugir das nossas responsabilidades civis ou sociais também. Porque as responsabilidades sociais são importantes, né, para que construamos o bem comum. Nesse sentido. Entretanto, meus irmãos, aqui a leitura nos chama a atenção de que nós não devemos entregar o nosso coração ao dinheiro. Entregar o nosso coração simplesmente ao trabalho e esquecermos-nos de Deus. Porque Deus está acima de tudo, tal como diz o primeiro mandamento: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Porque se percebermos naquele contexto daqui do Evangelho, naquele tempo de Jesus, é que algumas pessoas, mesmo na comunidade de São Marcos, não é, tentavam mais prestar culto aos governantes, colocando-os como deuses, né, como símbolo de poder. Mas Jesus aqui nos chama a atenção e nos propõe, não é, a fazermos o quê? A colocarmos Deus acima de tudo. Nos propõe a colocar o nosso coração conectado com Deus, não com o dinheiro, não com o trabalho que fizemos, justamente. O que não significa que nós devemos fugir das nossas responsabilidades, como dizia no princípio, porque os nossos deveres devem sempre ser cumpridos. E com isso nós podemos perceber que mais tarde os apóstolos, os grandes apóstolos, tal como Paulo e São Pedro,
nos chamaram a atenção a essa questão de respeitarmos o Estado, de rezarmos por eles, não é? Que ao vermos aqui, podemos consultar na primeira carta de Timóteo, escrita por São Paulo, claro, primeira carta de São Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 1 a 2, que Paulo recomenda, né, que as pessoas rezem pelas autoridades, para que as pessoas não digam que eu estou a dizer por minhas palavras. Vamos na Bíblia e nós podemos encontrar. Paulo diz assim, no capítulo 2 da primeira carta ao Timóteo, versículo 1 a 2. Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que estão constituídos em autoridade, a fim de que levemos uma vida serena e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Aqui, quando Paulo fala com toda a piedade e a dignidade, Paulo nos chama a atenção a rezarmos também pelas nossas autoridades. Um bom cristão é aquele que não só reza para si mesmo, mas reza também para o bem comum. E rezando para o bem comum, incluímos as autoridades que estão à frente desse bem comum que nos pertence, que estão a governar para nós. Então aqui Paulo nos chama a atenção a rezarmos por cada um e especialmente pelos líderes da governação civil. E assim também podemos perceber São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 13 a 17, nos diz que, nos chama a atenção a dizer que ser bom cristão significa algo mais do que viver simplesmente só como um cidadão honesto. Se olharmos bem aqui, percebemos que ser bom cristão significa algo mais do que viver como cidadão honesto. Se olharmos aqui dentro desta carta de São Pedro, neste capítulo 2, versículo 13 a 17, São Pedro repete quase as mesmas palavras de São Paulo, dizendo assim: caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma. Sede, pois, submissos a toda instituição humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governantes como enviados por ele para punir os malfeitores e honrar os que fazem o bem. E ainda acrescenta, no versículo 16, vou já passar um pouquinho abaixo: atuai como homens livres, não como aqueles que fazem da liberdade um pretexto para a maldade, mas como servos de Deus. Respeitai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Dá para perceber que às vezes uma questão que pode surgir em torno do evangelho de hoje pode surgir de que nós temos que respeitar as autoridades. E se percebermos aqui, São Pedro, o primeiro Papa, nos chama a atenção a respeitarmos todos, a amarmos os irmãos, a temermos a Deus e a honrarmos o rei ou a autoridade. Entretanto, meus irmãos, honrar a autoridade não significa colocá-lo como Deus, mas sim saber que essa autoridade que está aí está a trabalhar para o bem comum.
Entretanto, nós devemos rezar por eles, para que realmente eles governem com sabedoria que vem de Deus, para que todos sejam beneficiários daquilo que é o bem comum. E mais uma vez reforço, meus queridos irmãos, o nosso coração pertence a Deus. E pertencendo a Deus, nós não devemos entregá-lo ao dinheiro, entregá-lo às coisas que podem substituir Deus. A moeda, o dinheiro, não pode substituir Deus, porque Deus é o centro de tudo. Deus é o centro da nossa vida e Ele deve estar no centro do nosso coração. É isto que Jesus nos chama a atenção. E, porém, como dizia, não significa que nós devemos desobedecer às autoridades, porque aqui ainda faço menção de que peço a vocês que, durante o dia, a qualquer momento, podem pegar de novo essa carta de São Pedro. Primeiro podemos pegar a carta de São Pedro, primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Ler muito bem e percebermos o que é essa questão de honrarmos a Deus, de temermos a Deus, mas, sobretudo, não esquecermos de rezar pelas autoridades e não de respeitarmos as autoridades. Porém, meus caríssimos irmãos e minhas caríssimas irmãs que estão nos acompanhar a partir do Brasil, a partir da Irlanda e também a partir de Angola, o nosso coração, que pertence a Deus, não deve ser substituído, ou diria, não deve ser entregue a coisas que nos fazem perecer, ou que fazem perecer a nossa alma, porque também a nossa alma é de Deus. Essa alma é aquele sopro que Deus nos deu desde o princípio, lá no Gênesis, e que continua aqui conosco. Portanto, nós somos cristãos católicos. As nossas responsabilidades sociais, nunca devemos fugir delas, porque é através dessas responsabilidades sociais, como por exemplo percebemos daquelas pessoas que neste momento do coronavírus estão a trabalhar lá na linha da frente, nos hospitais principalmente, e em outras áreas sociais, só por estas responsabilidades sociais que eles abraçaram de corpo e alma, muitas pessoas estão a se salvar também dessa pandemia, estão a livrar-se deste problema de saúde. Por isso, essa aí a importância de não deixarmos de lado as nossas responsabilidades sociais. Porém, não esquecer-se de que essas responsabilidades sociais, assumi-la com o coração entregue a Deus, com o coração centrado em Deus, que é e sempre será amor. Assim sendo, meus caríssimos irmãos, aqui termino, não é, essa nossa reflexão, essa nossa meditação, ainda reforçando que podeis continuar a refletir durante o dia, consultando ainda alguns textos bíblicos que nos ajudam a refletir acerca dessa nossa relação com Deus e nosso respeito às autoridades. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 6, 1 Coríntios, repito, capítulo 6, versículo 1 a 6, São Paulo nos dá uns detalhes acerca dessa questão das autoridades. E na primeira carta de São Paulo, ainda, a primeira carta ao Timóteo, capítulo 1,
capítulo 2, desculpa, versículo 1 a 2. E a outra carta de São Paulo é a carta de São Paulo dedicada a Tito, capítulo 3, versículo 1 a 2. E, finalmente, a primeira carta de São Pedro, no seu capítulo 2, versículo 13 a 17, que é aquela que eu fiz menção há pouco tempo, para refletirmos neste sentido. Aí fica o apelo, meus caríssimos irmãos, entregarmos o nosso coração a Deus. Não esquecer que ele pertence a Deus. Rezarmos pelas autoridades. E terceiro, não deixarmos de lado as nossas responsabilidades sociais. Assumi-las com corpo e alma para o bem comum. Antes, então, de irmos para a nossa oração final, oração para terminar essa meditação, quero aí mandar os meus abraços para todo mundo que aqui está a enviar saudações. Consigo ver aqui muitas saudações vindo de muitas partes do Brasil e de todo lugar. Espero que o meu português seja muito perceptível para a comunidade brasileira, principalmente que está lá no Brasil, não tanto esta que está cá em Dublin ou na Irlanda, porque se percebe que o meu sotaque é um pouquinho diferente, não é do Brasil. Entretanto, é português e percebemos, como sabemos, Angola também fala português. Saudações para toda a gente que nos acompanha a partir do Brasil, a partir daqui da Irlanda, quer seja aqui em Dublin, em outras paragens da Irlanda, e também o pessoal que nos acompanha a partir de Angola, não é? O meu país de origem. Saudações aí, especialmente pela minha irmã, que creio que está a me acompanhar, para os outros meus irmãos da comunidade salesiana e etc, etc. Que Deus os abençoe e, claro, seguindo a linha do Papa Francisco, peço que também rezai por mim, porque às vezes não é fácil, claro, seguir este caminho da palavra de Deus, este caminho do Evangelho de Cristo, que precisamos realmente das orações vossas. Assim, meus caríssimos irmãos e minhas caríssimas irmãs, para terminarmos aqui, não é, uma interpretação que eu encontrei muito bonita em inglês, mas vou tentar traduzir em português, não é, que fala do nosso relacionamento com Deus, que transcende, que ultrapassa, não é, qualquer dever para com o Estado. Diz que quem vive de acordo com os valores do reino de Deus nunca se deve sentir ameaçado ou intimidado por causa dos impostos, não é? Como aquela comunidade herodiana, aquela comunidade de fariseus que vinha questionar Jesus simplesmente para tentá-lo, mas que também, certamente, eles estavam intimidados por causa do imposto. Então, nós não nos devemos sentir intimidados com isso, porque Jesus nos diz, neste evangelho de hoje, que o nosso relacionamento com Deus ultrapassa tudo isso. Ultrapassa tudo isso. E o nosso Deus da paz, o nosso Deus de amor, sempre com certeza nos abençoará. E com certeza Ele nos acompanha em todos os nossos momentos difíceis e bons. Só nunca devemos esquecer dele. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora, neste momento, fazermos
um momento de oração, pedirmos a Deus para que o nosso coração seja realmente entregue a Ele, para que o nosso coração seja realmente aquele que segue, que serve por meio da sua palavra, que seja aquele que reza pelo bem comum, que seja aquele que, apesar dos apesares, nunca se esqueça de assumir com firmeza, de corpo e alma, as nossas responsabilidades sociais. Senhor Jesus, nós sabemos que, naquele momento, aqueles senhores, os fariseus, os herodianos, vinham simplesmente para tentar a ti. Mas tu inteligentemente soubeste respondê-los. Ensina-nos, Senhor Jesus, a sabermos dar resposta à tua chamada, a sabermos dar resposta à tua voz que nos chama a servirmos a Deus, a servirmos aos nossos irmãos, a trabalharmos para o bem comum e a sermos aqueles cristãos exemplares, para que, durante esses dias difíceis da nossa vida, as pessoas que estejam ao nosso redor nos olhem e digam também: vejam como eles se amam, como acontecera com as primeiras comunidades cristãs. Pedimos isso, ó Deus, Pai, tu que és um só, com teu Filho Jesus e com o Espírito Santo, um só Deus, que reina e que reinará para sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ok, mais uma vez agradeço pela vossa presença, caríssimos irmãos. Agradeço por ter estado comigo, a me acompanhardes, e peço desde já que não vos esqueçais de rezar por mim. E que Deus da paz, Deus de amor, Deus do nosso coração, esteja convosco sempre e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Paz e bem a todos e até a próxima.